A situação do Lulinha tá ficando complicada, hein? O Flávio Bolsonaro fez uma representação no TCU pedindo a investigação do crime de favorecimento e corrupção, tá? Por quê? Você lembra, na CPMI do INSS foi indicado por um auxiliar do careca do INSS que o Lulinha recebia uma mesada de R$ 300 mil por mês do careca do INSS. Então, olha só, quem delatou isso aqui não foi o careca do INSS em si, foi um rapaz que era auxiliar dele, que inclusive brigou com ele, coisa e tal, e deu o nome dele é Edson Claro. Edson Claro é o auxiliar do careca do INSS, que teria dito que o Lulinha tinha uma mesada de 300 mil. E para que essa mesada? Essa mesada era exatamente para permitir o acesso ao Lula, né? Ou seja, era um agrado ao Lula. Isso é normal, né? É isso daí mesmo. Chama-se tráfico de influência. Com isso, o pessoal do careca do INSS conseguia encontros com o Lula e outras pessoas do governo, porque bastava o Lula pedir para alguém do governo encontrar com o careca que encontrava, né? Lógico, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o que mais chamou a atenção foi essa fala do diretor da Polícia Federal aqui, ó, o senhor Andrei Rodrigues, que é lulista até a alma, mas que falou que estamos investigando o filho do Lula. Pois é. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Noiva Neurótica. Se você zoa muito, responda zoológico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro vai para cima do Lulinha, né? O Flávio Bolsonaro decidiu fazer uma representação aqui. O filho de Jair Bolsonaro apresentou uma representação no TCU em que pede para a Corte de Contas investigar o envolvimento do filho do Lula no caso da CPMI, no caso do INSS, dos escândalos do INSS, né? E é o que eu falo para vocês, essa coisa do INSS vai atingir o PT em cheio. O Lula tá querendo vender a ideia de que a coisa começou no governo Bolsonaro e a gente que tá resolvendo, mas não tem como, meu amigo. Isso sempre foi esquema do PT, todo mundo sabe disso, né? E agora parece que não é só o irmão do Lula, não, parece que tem os filhos do Lula ligados nessa parada também, né? Então, o Flávio citou uma eventual existência de favorecimento indevido. O que é favorecimento? Exatamente essa história. Você dá um dinheiro pro filho do Lula, pro filho do Lula ajudar, ou pedir pro pai fazer não sei o que lá, pede pro pai fazer isso, porque aquele negócio, né? O Lula é um cara muito importante, é um cara que não tem não é fácil você conseguir uma ligação com o Lula. Mas para o filho do Lula é relativamente fácil ele conseguir uma ligação com o Lula. Você concorda comigo? Ele só ligar pro pai dele, né? O pai dele vai ouvir ele, né? Talvez não imediatamente, mas vai com uma certa facilidade. Então, o pessoal paga ao filho para ter contato com o pai, né? Então, essa é a existência. O senador também solicita que o tribunal apure eventual responsabilidade do próprio Lula no caso, evidentemente. Considerando o vínculo familiar direto entre o investigado e o chefe do Poder Executivo Federal, e tendo em vista que eventuais favorecimentos indevidos e o uso político da estrutura administrativa do INSS poderiam ter ocorrido com conhecimento, anuência ou influência do presidente da República, requer-se também que essa corte examine eventual responsabilidade direta ou indireta do mandatário da República no que diz respeito ao possível conflito de interesses e desvio de finalidade na máquina pública. Ou seja, é lógico, se o Lula usava o Lulinha, se o Lulinha era o contato do Lula para esse pessoal que estava fazendo roubalheira no INSS, então é porque esse pessoal pedia coisas referentes à roubalheira do INSS, pedia ao Lula para, sei lá, avisa o cara do ministro da Previdência lá para aliviar o negócio de bloqueio e não sei o que lá. A gente viu isso acontecer, né? Você viu a curva dos descontos. Quando o Bolsonaro saiu do governo, quando chegou em 2023, explodiu o número de descontos. Por quê? Porque chegou o cara lá chegou o Lula, afrouxou todos os controles que o Bolsonaro tinha colocado nos descontos do INSS, a coisa virou uma festa completa, né? E acabou, isso vai atingir o Lula diretamente. Isso aqui é uma coisa muito importante, é um ponto que eu tenho certeza vai ser muito discutido na eleição ano que vem. E lembra, o que acontece nesse caso? Você tem dois contatos, na verdade você tem três contatos do Lula, tá? Você tem o primeiro irmão do Lula, que era o vice-presidente de um sindicato, que foi justamente o sindicato que pediu para o Lula aliviar a questão dos controles no INSS. A gente tem essa carta escrita pelo sindicato, o Sindinap, que depois o Lula passou a ser vice-presidente. O irmão do Lula não era ligado ao sindicato antes, ele passou a ser ligado depois, o que sugere uma troca de favores, né? Olha só, eu alivio aqui e você ajuda meu irmão, porque meu irmão está precisando de dinheiro, botaram o irmão do Lula como vice-presidente do Sindinap, né? E os dois filhos do Lula, não é só o Lulinha não, tem um outro filho lá, o Luiz Cláudio, que é outro filho do Lula, ele também teve envolvimento nessa história. Então tem o Lulinha e tem o Luiz Cláudio. Os dois estão envolvidos nessa história aqui do INSS. O Luiz Cláudio, através da esposa dele, ou ex-esposa dele, parece que tinha negócios lá com o pessoal do INSS, coisa e tal. E agora o Edson Claro avisou que o Lulinha recebia essa mesada de 300 mil, né?
Então tá aqui, ó, o ponto é esse, o Lulinha tinha mesada de 300 mil do careca do INSS, diz a testemunha que foi o Edson Claro, né? Então não foi o careca do INSS que disse isso, foi o Edson Claro que disse isso, que era auxiliar do careca, e, bom, enfim, essa é a situação. E é possível isso? É possível, eu não sei. É verdade? Eu não sei. O cara falou que é. Né? Tem que ter a prova, tem que ter a investigação e coisa e tal. Mas a verdade é, faz sentido isso? Faz sentido. Todo mundo sabe que essas empresas que fazem desconto de aposentados precisam de ajuda dentro do governo. Se o INSS fosse minimamente competente na tarefa deles, eles conseguiriam filtrar esses contratos absurdos que surgem lá. É que existe uma deliberada intenção de deixar o pessoal ganhar dinheiro em cima dos aposentados, então eles deixam para lá e é isso que acontece no final das contas, né? Então faz sentido alguém pagar o filho do Lula para ter acesso ao Lula e conseguir favores dessa forma, né? E ainda tem um outro ponto nessa história, é o Lulinha, ele se mudou para Espanha, tá? O Lulinha, em julho, lembra que em julho já tinha estourado esse caso do INSS, né? Já estourou esse caso do INSS em julho. Na verdade, estourou no início do ano, né? Inclusive a CPMI, a expectativa é que ela fosse aberta no início do ano, a CPMI do INSS. Mas acabou que o governo conseguiu manobrar e coisa e tal e jogar ela para o segundo semestre, ela está acontecendo agora. Só que o que acontece, né? Nesse meio tempo, quando o Lulinha viu que esse troço iria para a CPMI, quando o pessoal viu que ia dar problema, que ia continuar a investigação, o Lulinha, meu amigo, o Lulinha, esse cara aqui, ó, tá vendo aqui? Ele foi lá para a Europa, tá lá na Espanha. Tá na Espanha. Uma coisa estranha, né? E por que ele fez isso? Bom, aqui ó. Em Madrid, segundo apurou a coluna, Lulinha estaria prestando consultoria para empresas espanholas que atuam no Brasil. Olha que coisa, isso aqui, de novo, é venda de influência. É lógico que é venda de influência isso daqui. Que conhecimento que o Lulinha tem do Brasil? Não conhecimento nenhum, de porra nenhuma. O conhecimento que ele tem é do Lula. Se ele quiser, ele liga para o Lula e fala com o Lula. E é lógico que isso é interessante também para empresas espanholas, né? Procurado, ele nunca respondeu sobre os assuntos, né? Então, no primeiro governo Lula, o Lulinha foi protagonista de um escândalo que marcou a gestão do pai. As regras foram alteradas para beneficiar a Oi, a Telefônica na época, ao mesmo tempo que a empresa fez um aporte milionário numa empresa do Lulinha, Game Corp, que nunca saiu do nada, né? Mas o Lulinha ganhou dinheiro pra caralho, bicho, impressionante, né? E antes de virar milionário com essa transação, Lulinha era estagiário no Jardim Zoológico, limpava a bosta de elefante, todo mundo sabe dessa história, né? Na ocasião, Lula disse que o filho era o Ronaldinho dos negócios, que pô, o cara é muito foda, né? Aprendeu lá, virando merda de elefante, como fazer games pra internet e a empresa deu dinheiro pra ele, né? Puta que pariu, cara. Tem que ser muito idiota pra acreditar nisso, né? Ou pior, tem que ser muito canalha pra achar que o povo vai acreditar nisso, né? Putz grila, né? Enfim, mas tudo isso daqui é o pano de fundo para essa declaração aqui do diretor da PF, porque parece que a coisa tá feia mesmo, meu amigo. Existe um motivo pelo qual o Lulinha vazou para Espanha, meu amigo. Aqui, ó. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nessa segunda-feira, dia 15, que não pode comentar detalhes sobre a investigação que envolve a citação de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O caso refere-se ao possível envolvimento do filho do presidente nas fraudes do INSS. Conforme Rodrigues, os procedimentos que estão em curso demandam sigilo e exigem cautela antes de qualquer manifestação pública. O agente falou rapidamente com jornalistas durante um encontro informal. Ele negou que pudesse, principalmente, entrar em detalhes sobre o episódio. Da mesma forma, ressaltou que não cabe à PF antecipar ou confirmar informações não consolidadas. Mas olha só o que disse efetivamente o Andrei Rodrigues, né? O Andrei Rodrigues respondeu que não poderia detalhar inquéritos que estão em sigilo e comentou: infelizmente surgiu essa possibilidade. Eu não posso fulanizar e falar detalhes de investigações que não tenho detalhes. Já citei aqui também, Tássio, muito claramente antes da sua pergunta, que não basta uma pessoa ser citada para ela ser considerada investigada ou não investigada. Então, eu desconheço esse detalhe do processo. Creio que o processo está sob sigilo, que infelizmente surgiu essa possibilidade, mas não posso comentar pelo sigilo da investigação, afirmou Andrei Rodrigues durante café com jornalistas. Ou seja, infelizmente surgiu essa possibilidade. Essa foi a declaração do Andrei Rodrigues. Depois ele voltou atrás. Depois ele virou aqui e falou: após a publicação da reportagem, Andrei Rodrigues esclareceu que o infelizmente não se referiu à citação de qualquer nome, mas sim à possibilidade de divulgar da informação protegida por sigilo, algo que inclusive não pode ser confirmado oficialmente. Ou seja, cara, porque deu a entender que ele não queria divulgar porque era o filho do Lula. E realmente, ele deve estar chateado pra caralho com a possibilidade do filho do Lula estar indicado nessa história aqui, porque o André Rodrigues está do lado do Lula, né? É mais um esquema preparado pelo Lula, é mais um cargo aparelhado pelo Lula, né? Então, realmente, uma coisa pavorosa isso. A coisa vai ficar feia pro Lulinha, cara. É por isso que ele fugiu pra Espanha. Ele sabia que ia dar merda. Ele sabia que tinha muita ligação dele com o pessoal do INSS.
vai dar merda. E aí ele fugiu para Espanha. É o que eu falo para vocês, esse caso do INSS ainda vai machucar muito o Lula. E olha só, tem até um pedido de extradição do Lulinha, tá? Que é feito pelo pessoal da CPMI do INSS. Tá na mão do Hugo Mota. Será que o Hugo Mota vai ter coragem? Eu acho que não vai ter coragem, não. Mas vamos ver onde é que vai caminhar isso daí. Eu vou ser sincero com vocês, eu fico mais preocupado com o impacto na eleição do que propriamente na prisão do cara, porque o cara vai ser preso mais dia menos dia de qualquer forma, né? O importante é que a gente vai ter muito argumento para a eleição ano que vem, isso será ótimo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.